Boa noite, irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui pela primeira vez, então, usando da plataforma, da confiança do pastor Mateus. Eu já vim outras vezes e vocês são um povo amado, né? Povo alegre, povo receptivo, e nós agradecemos pela hospitalidade e por vocês ser desta maneira, né? Deus abençoe cada um o esforço por estar na casa de Deus. E vamos procurar meditar um pouco nas Escrituras, o que ela quero dizer que está comigo minha esposa e meus filhos, está ali. E estamos muito felizes. Vamos ler Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 13. Será que é esse aqui mesmo? Vai aqui. Verso 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo o nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Vão prestando atenção, porque eles conheciam a Escritura, mas eles não estavam vendo, enxergando com revelação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, se já hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu creio que poderíamos já dar sequência aqui na ceia, porque uma leitura como essa, ela já é uma pregação, né? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Agora, meu Deus, parte o pão. Como o Senhor partiu ali e eles o conheceram. O Senhor tem uma maneira tão especial de partir o pão para nós, Senhor. Nós entendemos as Escrituras quando o Senhor parte. Então, Pai, venha nesse momento partir-nos o pão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quero falar, não tomando muito tempo de vocês. É um culto de ceia mais longo já, né? Mas vamos dar ao tempo da palavra. Quero falar sobre quando, baseado nesta mensagem, eu gosto de fazer esse tipo de coisa assim, pegar uma mensagem e resumir para a igreja. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. E o irmão Brana trata especificamente nessa mensagem do tema, se for fazer um suprassumo, então, tema da revelação, que é a base da nossa fé. Precisa ser revelada por Deus. Por Deus. Às vezes eu tenho uns amigos meus mesmo, do coração. Tem um deles que eu vou na casa dele, ele me convida, tem uma chácara, nós vamos ali, nós partimos, ficamos ali às vezes. Mas ele não consegue ver a mensagem. E se eu pudesse, pastor, eu cortaria a cabecinha dele, abriria e colocaria lá dentro o que Deus revelou para mim. Amém. Mas a Bíblia diz, São João capítulo 14, verso 6, ninguém vê o Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém pode enxergar as Escrituras se Deus não revelar. E o irmão Brana fala assim na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, página 18, só uma frase, gostaria de compartilhar do livro. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus por isto. Então, quando eu falo, às vezes pode pensar assim: mas se é só Deus que revela, não é por minha força? Não é por minha habilidade? Não é por meus meios, minha inteligência? Não é. Então, mas o que eu estou fazendo aqui? Não, nós temos que fazer uma coisa.
Se nós não entendemos, nós precisamos olhar para cima com sinceridade e orar, porque o mesmo Deus que revelou para esses homens no caminho de Emaús, o mesmo Deus que vivificou as Escrituras, Ele é hoje. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o irmão Branham diz assim, se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus por isso. Às vezes eu explico assim. Quantos aqui já foram curados, sabem que Deus curou? Você tinha um problema gravíssimo, não tinha jeito para ti, o médico disse que não tinha jeito. Eu estava vendo o testemunho, acho que da irmã Dete ontem, Foi ela que foi curada pela pregação do irmão Brana, De bronquite, isso? Ninguém pode dizer para a senhora que não existe cura sobrenatural. Pode dizer para outros que não tiveram essa experiência. Mas para a irmã Dete, ninguém pode dizer que Deus não cura. Isto é uma revelação. Isto é revelação. E em todos os sentidos. Pode ser no âmbito da cura, pode ser no âmbito da salvação, Ninguém pode dizer para alguém que estava lá no mundo pesado, de drogas, de tantas coisas, que Deus não resgata. Porque para ele, é por isso que a Escritura diz assim, contra isto, a revelação, as portas do inimigo não tem jeito, ele não consegue abrir. Por isso que e eu tenho encontrado, e talvez o pastor Mateus tenha encontrado na caminhada, algumas pessoas que se batizam, passam os dias e não aguentam o caminho, se afastam. Nós tivemos já muitas experiências, só se tivesse todos seguindo, todos que foram batizados, lá em Santa Maria nós tínhamos que ter uma igreja mais ou menos de 600, 500 membros talvez. De tanta gente já que desceram as águas, mas o caminho vai apertando. Agora, aquele crente, e eu gosto de ver isso, porque tem alguns irmãos, teve um que fez uma live pouco tempo atrás, o irmão Neri, que ele demorou uns 3 anos, Deus revelando parte a parte. Deus revelava uma escritura. Por que Elias? Ele falava assim, eu vou saber por que Elias, Ele dizia assim, na simplicidade dele. Mas um dia, ele disse 1 minuto na presença de um irmão, do irmão Manu, 1 minuto. O irmão Manu falou uma palavra, ele disse, eu aprendi mais naquele minuto, naqueles 5 minutos, na verdade, do que os 6 anos que eu tinha de denominação. Aí eu encontrou outro dia, por um outro acaso, o pastor Afonso. O pastor Afonso disse, estava com pressa, só disse, irmão, você quer o céu, você precisa disto aqui. Deu umas mensagens para ele. E aquilo foi suficiente. E depois ele começou a acompanhar o programa de rádio e ele não sabia que esses 3 estavam ligados. Só como que Deus trabalha. E quando ele aceitou a fé, ele tinha algo que ele não cria, que era no lava-pés. E ele fez o lava-pés, mesmo contrariando a sua consciência. E no outro dia ele saiu cedo para trabalhar, e ele estava dirigindo, ele é motorista, e ele começou a citar as escrituras de São João 13. E aquilo ele foi citando, e daqui um pouco chega no versículo que diz, bem-aventurado, se sabeis estas coisas, bem-aventurado, que quer dizer feliz muitas vezes, e ele estava feliz. Ele tinha praticado o lava-pés, ele não entendeu muito, ele queria que era só para o tempo dos apóstolos, mas quando ele praticou o lava-pés, ele teve uma felicidade, além da conta aquele dia. Ele estava feliz em trabalhar, feliz cantando.
E quando ele citou, Deus abriu a janelinha da revelação. Deus abriu aquele versículo e ele disse: bem-aventurados sois se fizerdes. Naquele momento ele deu um glória a Deus no volante e Deus tomou ele. E ele dirigiu por vários quilômetros. Deus dirigiu a caminhoneta para ele. E ele glorificando a Deus dentro da caminhoneta, dentro do micro-ônibus, né? E quando ele foi se dar conta, ele estava já, Deus colocou ele de volta no seu sentido. Então, já estava na frente, na ruazinha, já entrando para pegar o primeiro aluno. Então, o estímulo da revelação, quando você consegue ver com os teus olhos, Deus abre essa janela, você tem um estímulo, você glorifica, você fica alegre, porque você conseguiu ver. Aleluias. Então, uma coisa que o profeta diz assim, ó, você pode até mesmo memorizar a Escritura. Memorizar a Escritura, tem pessoas que eu sei que sabem vários versículos de cor. Cita a Bíblia de capa a capa, mas não entende profeta, não entende ceia, não entende lavar pés. E tem aquele outro irmãozinho que talvez não consiga citar de cor nenhum versículo, precisa ir lá na palavra, abrir e ler. Mas Deus se revelou aos pequeninos. Aleluias. Então, irmão Branco, se você pode até memorizar a Escritura, e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz a palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, é o ungido, a não ser pelo Espírito Santo. O que Pedro disse? Pedro falou assim, olha, quando Jesus disse: quem diz que os homens que eu sou? Um diz que você é Elias, outro diz que você é Moisés, os profetas. Aí Deus falou assim, Jesus falou para ele: mas e você? Quem você diz que eu sou? Olha a diferença de um homem revelado. Chegando Jesus, verso popular aqui. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, verso 16. Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo. Quer dizer, tu és ungido, o Filho do Deus vivo. Então Pedro tinha esta visão. Tinha esta visão, esta revelação. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, quer dizer, não é a habilidade do homem, não é a inteligência do homem. O cara é médico, é formado, é inteligentíssimo, tem empresa, toca muitas empresas. Não é capacidade humana que revela a fé, que revela Cristo, que a mensagem ela é Cristo. Mas Jesus disse assim: não foi carne e sangue, quer dizer, não teve participação da habilidade humana, mas meu Pai, quer dizer, o Espírito Santo que estás no céu, é quem te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e nós vimos o irmão Bruno explicando isso aqui, que é sobre a revelação. Não Pedro era humano. Pedro negou depois Jesus, quando ele ficou com medo, ele negou 3 vezes. Mas sobre a rocha da revelação, é uma rocha. Edificarei a minha igreja. Igreja não é
esse templo? Igreja somos nós. Então, sobre a revelação, a revelação é uma rocha. E sobre esta rocha, o Mateus, a Adete, a Maristela, o Hollister, e por aí vai, o André, estão edificados. Você pode dizer pela fé que você está sobre essa rocha? Aqui não é só mais uma igreja boa. Eu mudei agora, fui para uma igreja bem boa. Não é? Que coisa quando você consegue ver crescimento no crente, além de ele enxergar a igreja como uma igreja boa. Isso satisfaz um ministério. O pastor fica alegre quando vê um crescimento nas escrituras, na forma de viver, na forma de adorar, na forma de se comportar. Raízes. Um crente ali que pode vir batalhas e lutas, não vai tombar, porque ele está edificado, não numa polenta, não numa terra, ali num lodo, mas Deus permitiu furar e encontrar a rocha. Esta casa pode vir o vento, pode correr os rios. Isso está falando de lutas, de tempestades. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho sofrendo na vida natural, mas o seu coração exala o amor por Cristo. Você pensa, diz, olha, agora a fulana ali com aquele problema talvez vai abandonar a fé, daqui um pouco você vê ela ali firme na igreja. Esta casa pode combater os ventos, diz a Bíblia. Agora que está na areia, essa casa não vai aguentar. Aleluias. Vamos ver se eu consigo progredir, né? Então eu vou entrar na escritura aqui, irmãos, que nós lemos, porque esses irmãos, o profeta diz, eles estavam convivendo com Cristo. Eles viam Cristo, comiam, eles estavam todo mundo junto. Tinha ali os 12 apóstolos, tinha os 70, tinha a multidão, e eles conviviam com Cristo. E o irmão Branham diz no 33 dessa mensagem, agora esses discípulos deveriam tê-lo reconhecido. Quando aquele ser aparece no caminho, e a forma que ele começa a andar, só quando eu vejo o Manão, né, conversando, eu posso chegar no ambiente e lá está o Manão. A forma dele, né, forma dele falar, a forma dele se expressar, de gesticular. E eles tinham convivido com Jesus por 3 anos e meio, mas eles não reconheceram. E Jesus começa a fazer algumas perguntas para ele, do que eles estavam conversando, por que eles estavam tão tristes. Aqui então, ele revelou para eles, observe, enquanto ele seguia com eles, ele lhes revelou as promessas das Escrituras referente a si mesmo para aquela era. Não as promessas das Escrituras para cada era de Noé, nem as promessas da Escritura para as outras eras, mas as que falavam de si. E o irmão Branham disse assim, e muitas vezes acontece isso conosco. Nós viemos à igreja, quarta, domingo, nós viemos, nós tomamos a ceia por anos, lavamos os pés por anos, e aquilo torna-se uma tradição. Que hoje tem ceia, hoje tem ceia, a ceia funciona assim. Mas o que ela está falando para você? Por que Deus não queria mais que Israel oferecesse o cordeiro? Porque passando os anos aquilo ficou como tradição. Eles já não atentavam para os cuidados. E às vezes nós passamos anos e o pastor
vem e traz a palavra, e nós estamos como os 2 discípulos de Emaús. Nós pensávamos que ele ia redimir Israel, mas ele estava redimindo Israel. Ele estava redimindo Israel, mas não da maneira que eles estavam pensando. Viu que não é carne nem sangue. Eles tinham um pensamento. E Deus não trabalha pela nossa inteligência, Ele tem a sua maneira. Mas Ele falou: olha, vocês vão derrubar esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando de quê? De ressurreição, de morte e de ressurreição. Ele estava falando de redenção. E às vezes nós caminhamos anos na mensagem. Anos. E nós não sabemos ainda quem Ele é, ou o que a mensagem é. O que a mensagem é para você. Esse dia nós colocamos uma enquete na nossa live. Pedimos para o pessoal escrever o que é a mensagem para você. Por causa, sabe por quê? Porque derivou-se essa pergunta de uma preocupação do ministério. Algum irmão que está há anos já na fé, caminhando. E muda de igreja, sabe? Como para uma mais perto, mas então não sabe o que é a mensagem. Não entendeu o que é a mensagem. Deus não revelou. Que coisa. Que coisa. Agora, vamos aqui. No 29, ele diz assim, ó. Descobrimos que enquanto iam pelo caminho, uma grande coisa a respeito deles, eles estavam conversando sobre ele. E isso era uma boa coisa que o irmão Branham disse. Que Deus, ele se aproxima quando nós falamos dele. Irmãos, isso é tão importante. E Deus se agrada tanto. Quando 2 filhos dele consegue numa janta, ali em algo que está sendo feito, poder conversar não só do carro, do negócio, da empresa, mas 2 filhos de Deus necessitam, ou necessitaria, que conversasse da coisa mais importante para ele, que é Jesus. Irmão, uma noiva, quando ela está para casar, o assunto daquela moça é só o casamento. É como vai ser o vestido, é como vai ser a festa, é como vai ser quem vou convidar. É o assunto. E Paulo fala sobre aqueles que estão amando a vinda de Cristo. Quem ama a vinda de Cristo não fala da vinda de Cristo de vez em quando. É o assunto, teria que ser o assunto. E quando Deus é o nosso assunto, Deus é o nosso assunto, testemunhos, começa a conversar dos feitos de Deus, e começa a conversar, e começa um contar, e o outro lembra de algo que Deus fez por ele, e aí e fica aquilo ali, não deixa um nem terminar, e Deus também fez isso aqui por mim, e Deus começa. Você pode ver, se você não teve essa experiência ainda, comece a ter essa experiência, e você vai ver como Deus se aproxima de você. Eles estavam conversando, meio triste, não entendendo. Eles estavam, como que a Bíblia diz, com os olhos fechados, vendados. Mas eles estavam conversando dele. E quando se conversa dele, a sua presença vem.
Aleluias. Eu já vi lágrimas ser roladas numa janta. Eu já ouvi ali em Santa Maria, numa janta, se começar a contar testemunho, e daqui um pouco o irmão está olhando assim: olha ali a coluna de fogo. Glória a Deus. E Deus toma o irmão em língua e começa a cantar uma canção e diz: me adorem, me adorem. Porque não adianta, mas ele gosta que converse dele. Aleluias, aleluias. Quando ele apareceu, agora este é o problema hoje em dia, a razão que eu acho que ele não aparece para tantos de nós, é porque não falamos sobre ele o suficiente. Nós temos outras coisas sobre as quais conversar. Nossa diferença denominacional, temos que nos preocupar com isso. Temos que conversar sobre o comunismo. Nós temos que todos os tipos de programa e tudo mais. Todos nos deixam amarrados. Não temos tempo para falar sobre ele. Agora, quando Jesus começou a andar com eles, a primeira coisa que Deus fez é se inteirar. Deus já sabia do que eles estavam conversando, mas foi um gancho. Do que eles estavam falando? Aí tu é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu. E aí eles falaram do Cristo que eles achavam que ia redimir o povo, e agora estava morto. E Deus vem e diz: ó nécios de coração. O que Deus, a primeira coisa que Jesus fez foi levar eles para dentro da Escritura. A Bíblia diz que ele começou a fazer lá dos profetas, do tempo de Moisés, e veio vindo, quem sabe, por Malaquias e Zacarias, e foi falando. E Deus sempre faz assim, quando ele se revela para nós, é dentro das Escrituras. Ele não se revela numa interpretação própria, ele se revela na Escritura. Na Escritura. E Jesus era o Cristo, e tudo que pertencia a Cristo, ele vindicou. O nascimento virginal, curou os doentes, discerniu os pensamentos em seus corações, e tudo o que ele deveria fazer para ser o Messias, e mesmo ressuscitado dos mortos, ainda assim não o reconheceram. Eles ainda não sabiam disso. Depois que as Escrituras foram reveladas, ainda assim eles não o reconheceram, embora ele fosse a palavra prometida. Agora recorde como isso é belo. A palavra que ele estava revelando para ele, mostrou-a para eles. Eles andaram com ele por 3 anos e reconheceram isso. Sabiam que ele cumpriria esta palavra. Lá foram eles andando em direção a Emaús. É assim mesmo. Simplesmente não entenderam isso. Eles não compreenderam. Veja, mas Jesus começa a conversar com eles e leva eles, não para um credo, não para um exemplo fora das Escrituras. E Deus, ele sempre trabalha assim. Ele vem na Escritura. E qual foi a diferença? Qual foi a diferença de eles ter andado com Jesus antes e agora no caminho de Emaús? Porque Deus, ele ungiu aquela palavra para que atingisse o coração deles. Agora aquelas Escrituras que Jesus estava citando, estava fazendo sentido. Agora estava tendo a revelação, agora eles estavam começando
Eles não tinham reconhecido que ele era Cristo ainda, mas eles falaram uma coisa que depois, lá nos últimos versículos, depois que Deus parte o pão, ele disse: mas não ardia os nossos corações quando ele falava conosco? E a Escritura faz isso. Quando você vem à igreja e Deus precisa trabalhar contigo num ponto, Deus começa a trabalhar e falar, e algo começa a mover dentro da sua alma. Você talvez não entenda aonde ainda Deus vai chegar, mas você começa a sentir um fogo descer na sua alma. Aleluias, glória a Deus. E eles estavam caminhando ao lado de Jesus, e Jesus foi pregando. Daqui um pouco, quando eles chegam na entrada da aldeia, Jesus faz que vai ir mais adiante, mas a palavra que Deus tinha falado para ele foi tão boa, penetrou tanto na alma, fez tão bem a sua alma, que ele não pode ir mais, ele não pode ir embora hoje. Já está escurecendo, o sol já está declinando. Por que você não entra a ficar conosco? Aleluias. A minha avó, ela não entendeu o profeta por um bom tempo, e ela tinha uma preocupação que ela ia perder o arrebatamento, porque não entendia, mas ela cria. Ela orava, ela jejuava, ela vivia para Deus. E um dia Deus falou num sonho, que o irmão Brana veio falar com ela, conversar com ela, e falou em inglês, e ela não entendeu nada. E aí, depois que o irmão Brana saiu do sonho, uma voz falou com ela assim: Ana, não é para te entender, é para te crer. Aleluias. Então a unção nas palavras de Jesus atingiu a alma daqueles dois homens, Cleópatra e o outro. Agora, eu gostaria de falar, Maria, que privilégio foi para esses irmãos. Jesus não apareceu para outros, Jesus apareceu para eles. Podia ter aparecido para outros, tinha quantos? Mas apareceu para eles dois, e isso foi um privilégio. Maria, ela não disse: olha, eu vou querer gerar dentro de mim Jesus. Mas não foi assim. Um dia ela estava ali e apareceu um anjo e falou: ó agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eu quero abrir esse ângulo, porque isto aqui que eu estou falando nessa noite é graça. Você não escolheu vir para a mensagem. Você não escolheu entender sobre o batismo. Você não entendeu. Você não escolheu: eu vou lá na igreja do pastor Zé Paulo, os mais antigos, né? Agora o pastor Mateus, os mais novos. Eu vou lá porque eu vou. Não, Deus te chamou. Igreja somos nós. Oh agraciada, bendita és tu entre as igrejas. Você vai dizer: mas o que eu fiz? Você não fez nada. Você não fez nada. Mas tu fostes agraciada. Um dia minha esposa lá ela não conhecia a igreja, mas não ainda conhecia a palavra, vamos dizer assim. E ela foi visitar uma outra igreja com a irmã dela. E ali tinha um movimento, e as pessoas chorando. E ela ali preocupada, que ela não sentia nenhum arrepio. E ela ali querendo sentir algo de Deus. E fez uma pergunta para si: por que eu não consigo? Essas pessoas estão sentindo, mas por que eu não sinto nada?
E aí Deus falou em seu coração: é porque você não é deste lugar. Daí ela fez a pergunta: mas da onde que eu sou então? Aí ela viu o pastor Afonso, que ele tinha um chapéu que ele ganhou da irmã Luciana, com a pastinha do lado, e a irmã Terezinha agarrada no braço dele. E ela disse: não, para lá eu não vou. Não, para lá, saia comprida, tem cabelo, não vou. Não, para lá não. Mas Deus fez um caminho. Amigas lhe deixaram, inventaram coisas dela. Ela se entristeceu, e no momento que ela estava numa profunda angústia e tristeza, quem que chega? Jesus. Aí nós fomos lá, os jovens, convidamos ela a ir para um encontro de jovens. Deus trabalha nos encontros genuínos de jovens. Aleluia. Estava o pastor Samuel de Campo Grande pregando. E quando ela entra pelo tabernáculo lá em Chapecó, ela disse: não, mas eu já vim aqui um dia. A alma dela casou com aquele lugar. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluias. E Deus começa a trabalhar desde o primeiro culto. E lá o sábado, no domingo de manhã, o pastor Samuel para no meio da pregação, aponta para ela e diz: você jovem? E ela disse: eu? Sim. Deus está trabalhando contigo desde o início das reuniões. Foi ela que escolheu? Não, ela disse: para lá eu não vou. Oh, agraciada! Oh, bendita és tu entre as igrejas. Bendita és tu. Deus te escolheu. Aleluias. Deus te escolheu quando você diz: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de coisa de crente. Oh, Paulo estava perseguindo a igreja, mas Deus escolheu Paulo assim como Ele te escolheu. Deus derrubou Paulo do seu egoísmo, do seu status, colocou a cara dele no pó, como Ele fez com cada um de nós. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, aleluia. Encaminhou ele lá para Ananias orar por ele, né? E quando Deus vai lá em Ananias e diz: vai lá orar por um homem chamado Saulo de Tarso, na rua direita. Ah, mas esse homem aí, não é ele que está matando os cristãos? Oh, Ananias, tu não sabe o vaso precioso que ele é. Aleluias. Aleluia. Talvez quem olhou para você antes de você se converter, ser revelado para a mensagem, talvez esse aí não tem jeito, esse aí é um pilantra, esse aí é um negador de conta, esse aí é um espancador de filhos, esse aí trai a esposa, essa aí trai o esposo. Deus disse: você não sabe que vaso precioso ela é para mim. Que vaso precioso ele é para mim. Oh, bendita, oh, agraciada. Você não quer louvar esse Deus esta noite, que tem te escolhido? Aleluias. 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 Oh, agraciada, oh, bendita és tu entre as mulheres. Oh, bendita és tu entre as mulheres. Oh, Mariazinha. Oh, igreja, Ele te escolheu. Oh, que coisa, oh, que coisa, oh, que coisa. Isso é graça de Deus. Não é mérito seu enxergar.
Aleluias. Não é mérito, pastor nosso, eu quero enxergar. Não, é ele que sai da macega, do mato, do meio do mato, e encontra eles falando dele, e se aproxima e diz: do que vocês estão falando? Não é mérito seu, mas tinha algo na sua alma. Tinha algo que Deus viu antes da fundação do mundo na sua alma, que clamava por ele. Oh, que clamava por ele dia e noite. Você não sabia o que era, mas um dia ele sai do meio do mato, como ele saiu ali. Aleluia. Você ouviu um hino, você viu uma palavra. Como disse o irmão, pastor irmão Rossini: onde que é, Senhor? Ele disse: é nessa rua. E ele ia caminhando: aqui, Senhor, aqui. Daqui um pouco ele chega na frente da igreja. Uma igreja sem cruz, uma igreja simples, não era nenhum pináculo. Mas daqui um pouco ele ouve a igreja louvando ao Senhor. E começa aquela adoração, aquela semente despertar. É disso. É como Davi: como a minha alma anseia por ele. Aleluia. Aquela sede. Não adianta você tomar coca, você tomar suco, não adianta você tomar Sprite, não adianta. O que vai matar a sede é a água. Não foi nenhum sistema, não foi nada que você fez, não foi a água pura da palavra que foi derramando na tua alma. Aleluias, aleluias, aleluias. Ah, agraciada, oh agraciada, oh bendita de Deus, oh bendita de Deus. Aleluias. Quantas pessoas, como eu disse, querem entender sobre o profeta. Eles creem, eles acham bons hinos, mas eles não conseguem. Mas você conseguiu. Mérito seu? Não. Claro que não. Saiu aquela venda dos olhos. Você pôde ver, não. Mas ele é um mesmo. E quantos seminários não conseguem? Pessoas inteligentes ministrando cursos. Nos seminários, eles não conseguem ver, eles conseguem ver 3 deuses. Mas você conseguiu ver um. Esta mensagem, vou encerrar. O profeta termina citando a escritura de Lucas 17, verso 28 ao 30. Quando fala do ministério profético que ia se manifestar. E o último sinal foi o discernimento de Sara na tenda. Quando Elohim estava de costa e disse: por que Sara riu? Esse era um sinal desse ministério. E quando o irmão Branham começa, em todas as mensagens, você pode ler, que ele começa a falar dessa escritura, ele termina o culto orando pelos enfermos e orando e discernindo. E ele estava preocupado nessa mensagem. Olha o título: quando seus olhos foram abertos. Eles criam que era telepatia. Eles criam: o irmão Branham é só mais um homem de Deus. Mas eles não creem, não conseguem ver que ele é um profeta, que está preparando uma noiva. Então o irmão Branham fala assim: olha, o jovem rico esteve com Jesus. Ele fazia tudo certinho desde criança. Tudo certinho. Ele disse: e Jesus amou aquele jovem. Amou. Mas teve uma coisa: ele não conseguiu ter a revelação que aqueles bens que ele ia vender e dar aos pobres era um investimento, que Deus ia devolver 100 vezes para ele aqui. Ele não conseguiu ver isso. E abandonou o culto de Jesus no meio, bem triste.
e perdeu a salvação. Mas a samaritana, uma prostituta que não fazia nada certo, já estava no 6º marido. Ela tinha algo dentro dela que ela queria saciar, e ela achava que aquilo era casamento, e não era. Era o grito da alma. Aleluias! Daqui um dia ela tinha que ir fora de hora no poço, porque ela não podia ir com as mulheres virtuosas. Aleluias! Oh, Deus esconde dos sábios entendidos e revela para o pequeninho. Aleluias! Revela para o pequeninho. Ele revelou para um Pedro, um pescador. Ele revelou para alguém que não sabe nem ler, como o irmão Atílio de Paula. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Vai a samaritana no poço, quem vem encontrar? Ele vem. Enquanto os discípulos foram comprar alimentos, ele chega e pede um gole de água. Ela não tinha nada para dar. Era um assunto, Deus estava pedindo a água, mas ele sabia que ela não tinha para oferecer a água que ele estava falando. Como você pede água? Eu, sendo uma samaritana e tu um judeu, já começou uma conversa evangélica, vamos dizer na nossa língua, falando de religião. E daqui um pouco Deus disse assim: olha, se você bebesse da água que eu te der, nunca mais ia gostar de filme, nunca mais ia gostar de coisas desta vida aqui que são passageiras. Você nunca mais ia ter sede, você nunca ia mais buscar um casamento para matar a sede da alma. Tu já está no 6º, tu já tem 5. O que tu está agora não é teu marido, tu está no 6º. O jovem rico não viu, mas ela disse: eu vejo que tu és profeta. Ela disse: vai e chama teu marido. E ela já saiu. E ela, quando ela falou isso, já entrou uma conversa de adoração. E aí ela foi e disse: venham ver um homem que disse tudo sobre a minha vida. Não é este o Messias? Oh bendita, oh bendita. Você também foi na mesma situação. Quem sabe você estava lá na denominação, mas tua alma não casava. Mas um dia o grito da alma, Deus gritou e tu reconheceu esse grito. Aleluias. Então o irmão Branham termina falando desse sinal, e que foi o último sinal antes do filho prometido aparecer na barriga de Sara. Por que Sara riu de costa? Não ri. Tu riste sim. Abraão tratou ele como Elohim. Daí veio o irmão Branham e disse assim: peguem isso. Eu estou preocupado. Se eu estou falando e estão pegando, quer dizer, estão conseguindo ver que ele não era só um homem que orava pelos enfermos, enfermos e trazia uma mensagem bonita. Ele era um homem que estava preparando um povo através de uma mensagem. Tinha um ministério, o ministério do Filho do Homem, que estava se manifestando ali. E aí ele para a mensagem e ele disse: eu tenho que começar a orar. E aí ele começa a orar e começa a citar a mesma história da samaritana. E muitas vezes ele parou de costa e revelou: fulano de tal está com problema assim, mora na rua tal. Aleluia. Como foi aquele eu não me lembro o nome agora, daquele homem que era testemunho de Jeová. Estava atrás num corredor. E o irmão Branham disse: aqui atrás tem alguém que é testemunho de Jeová, e ele tem um filho em casa que é paralítico. Quando você chegar em casa hoje,
você vai encontrar esse menino curado. Aquele não era o irmão Branham. Aquilo era o ministério do Filho do Homem ali, naquele vaso. Olha, irmão, que profundidade. Nós conseguimos ver isso? Eu consigo pela graça de Deus. Você consegue pela graça de Deus. Mas tem alguns que já creem diferente. O diabo, quando ele não consegue tapar, ele empurra. Quando ele não consegue puxar, ele empurra. Alguns já pensam que ele, o irmão Branham, era Deus. Mas ô pequena noiva, ô agraciada, ô Mariazinha, aleluia, aquele irmão sai, mas será que foi comigo? Claro que foi. Chegou em casa e cada passo que ele dava, e será que vou encontrar o meu filho? E dali um pouco, quando ele entra, talvez a mãe estava gritando e louvando a Deus. Estava aquele menino pulando, já não mais numa cadeira de roda. Aí eles ficaram tão felizes que pegaram e se mudaram de uma cidade e vieram morar na rua do irmão Branham. E daí o irmão dele disse: o meu irmão se desviou, vou ter que ir lá falar para ele. E quando ele chegou lá: você se desviou da igreja do meu pai, da nossa família, nossa tradição. Disse: não, eu conheci Jesus. Eu conheci além de uma religião. Olha, tu lembra, tu sabe, você viveu comigo. Olha ali, vamos dizer que fosse o Marquinhos, o Lucas. O Lucas, tu lembra? Ele era paralítico. Olha ali, isso é Deus, isso não é religião. Vamos lá conhecer o irmão Branham. Tá, eu vou lá conhecer sim. E eu vou chegar lá, eu vou falar bem de perto com ele. Porque ele tirou você da igreja, dos nossos ancestrais, do nosso pai. Quando ele vinha se aproximando, o irmão Branham disse: você é fulano de tal. E ele pensou: não, isso aí o meu irmão contou para ele. Daí o irmão Branham: olha o que é Deus. Olha o que é o ministério que eu estou falando para você, que é o último sinal, e nós é para atentar para esse sinal. E esse sinal já apareceu há quase 50 anos. Então a vinda de Cristo está muito perto. Foi o último sinal antes do filho aparecer na barriga de Sara. E foi o último sinal, irmão Branham diz: atentem para o sinal. Este é o último antes de Jesus Cristo aparecer nos ares. Aleluia. Então aquele homem, o irmão Branham olha para ele assim: você fez bem ontem e não abriu a porta. Ele já parou. Como soube que bateram na porta? Você fez bem quando bateram na porta e você não abriu, porque iam te matar com tiro. Você está com uma esposa que não é sua. Ele se arrepende, e a verdade reconhece, e é salvo diante de Deus. Aleluia. Aí vem o velhinho, pai deles: os meus 2 filhos se desviaram, e agora vou lá tentar. E aí quando chegou, a primeira coisa que os irmãos já fizeram: vamos levar você a conhecer o irmão Branham. E quando ele chega, o irmão Branham, e ele todo meio assim, o irmão Branham disse: vamos pescar? Vamos. O irmão Branham olha assim: eu vou pegar um peixe de tantos centímetros, você um pouquinho menor, e você, apontou para o velhinho, um bem pequenininho, e depois não vão pegar mais nenhum peixe. E eles foram, estavam pescando. O irmão Branham, há um tempo, puxa o peixe tantos centímetros, o outro irmão puxa tantos centímetros. E o que aconteceu? Passou um tempo, o velhinho disse: eu vou provar que ele não é profeta. E vou provar. Daqui um pouco vem um peixinho bem pequenininho, e ele embravece, puxa um anzol e rasga. E ele disse, atirou o peixinho. Pela meia hora, aleluias, a voz que sempre falava com o irmão Branham disse: fica de pé.
Aquela atmosfera rodeou aquele barco. E ele disse: tá vendo? Dá a vida para esse peixinho de volta. Irmão Brana pega esse peixinho, no nome de Jesus Cristo, viva novamente. Não sei como que tinha arrancado tudo abuchado, mas Deus consertou tudo. Aquele peixinho foi lá, voltou. Aleluias. O que aconteceu? O velhinho se rendeu a Deus. É revelação. Deus precisa trabalhar. Oh, graça. Deus trabalhou com você, não trabalhou? Você está trilhando uma mensagem que não é uma religião. Este caminho, diz aquela voz por irmão Brana, é o meu caminho. Uma gloriosa decisão tens feito. Aleluias. E esta decisão é o que te fará vencer a tremenda vitória do amor divino. Vamos ficar em pé. E eu quero que você nesse momento louve ao Senhor. Levante as tuas mãos. Vamos cantar Sublime Graça. Nós não temos outra questão. É a graça que tem nos cuidado. É a graça que tem vindo até você e revelado esta mensagem. O profeta diz que nós vamos chegar no céu e nós vamos gritar muito alto e vamos até talvez perder a voz de tanto gritar. Foi a graça, não foi meu mérito. Foi a graça e não foi meu mérito. Foi a graça, foi a graça, foi a graça. Você vai olhar, aquela vez lá eu ia cair, mas a graça me sustentou. Oh graça, oh graça, oh graça, oh graça de Deus, 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 oh graça, oh graça. Graça de Deus, oh graça de Deus, oh graça de Deus, oh graça de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh graça de Deus, oh bendita entre as igrejas, oh bendita entre as mulheres. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Resplandece, igreja. Shalom, igreja. Você está vivendo um novo dia. Você não está numa religião. Você está numa mensagem que é Jesus. Sublime. Mais alto. Eu cego, tá estaviando de igreja em igreja, perambulando por aí, mas um dia Jesus te encontrou. Aleluias. Você não é mais cego. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Se aproxima dele agradecendo. Que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas